Deus quer falar sobre a vida cristã. Aleluia. Falar um pouquinho sobre a vida cristã. Amém? Glória a Deus. As pessoas costumam dizer que o momento mais importante é a hora da palavra. Então vamos prestar atenção no nome de Jesus, ficar bem atentos, que Deus vai continuar falando na tua vida. Deus vai continuar abençoando a sua vida, te fazendo mais vencedor em nome de Jesus. Eu creio que recebo essa palavra. Eu sempre vejo as pessoas, todas as vezes que elas vão dar a palavra, elas falam: olha, em primeiro lugar é para mim. Depois, se for bênção, se for exortação, seja o que for, em primeiro lugar é para quem está aqui. Então, eu creio e recebo essa palavra em nome de Jesus também. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, em nome de Jesus. Espiritualidade cristã. Aleluia. Mostrar que a espiritualidade cristã, nós precisamos mostrar que a espiritualidade cristã deve ser vivida tendo como base principal o que a Bíblia nos ensina. A Elô falou aqui, na palavra introdutória dela, bem um pouco sobre isso. Aqui fala, nós devemos mostrar exatamente que nós vivemos baseados, crendo em cima daquilo que a Bíblia nos ensina. A nossa luz, a nossa lâmpada é a Bíblia abaixo de Jesus. Amém? Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Qual é a grande ideia aqui? Vida cristã é uma prática, é a prática, na verdade, em conformidade com a palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus, se você segue a palavra de Deus, você está em conformidade com a palavra de Deus. Então você está tendo como base, está tendo como lâmpada a palavra de Deus, a Bíblia na sua vida. Então você está tendo uma vida cristã de retidão. Amém? Mas pode vir adversidades, podem vir problemas, podem vir dificuldades. Amados e amadas, isso virá sempre. Sempre virá. E isso eu costumo sempre dizer aqui que, para mim, dificuldades, problemas, tentações, tudo que venha contra a tua vida, isso é praticamente o termômetro que diz para você que você está debaixo da conformidade da palavra de Deus na sua vida. Você entende isso? Porque se você não recebe nenhum tipo de adversidade na tua vida, algo está errado. Existe algum problema ali em que você não está seguindo dentro dos padrões que a Bíblia fala. Gálatas 5, 25 é muito claro, não precisaria falar mais nada. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmão, mas se a gente vive e a gente não está andando no Espírito, nem sempre. Nem sempre aquele que está vivendo, está andando, ou que está andando, está vivendo no Espírito. É complexo, né? É bem complexo mesmo. Porque muitas das vezes a gente sempre costuma ouvir as pessoas dizendo: poxa, estou na igreja há 30 anos e nada acontece. Está andando, mas não está vivendo. Se nada acontece, não está vivendo. Quando a gente vive, algo tem que acontecer. Eliane veio aqui dar um testemunho do filho dela, veio confirmar a conformidade da Bíblia, da palavra, do Espírito na vida dela. Ela anda e vive, e automaticamente o seu filho está sendo abençoado
Você não deve reter a água que tem dentro de você. Tem uma água abundante dentro de você. O pastor falou, né? Tem uma água abundante em você. Se você reter, ela vai ficar salobra. Então ele ainda está abençoando a vida do filho dela dentro, como todos nós aqui também temos abençoado nossas filhas, filhos, sobrinhos, netos, enfim. A espiritualidade cristã se traduz na busca de uma existência cristã verdadeira e satisfatória, que envolve uma união e um relacionamento com Deus, através do quê? Através do Espírito Santo, com toda a prática de vida baseada na fé cristã. Então, você precisa entender que há um ponto-chave. Existem ainda processos para que você encontre essa vida cristã bem relacionada. E o que está escrito aqui? A espiritualidade cristã se traduz numa busca. Que busca? É uma busca de uma existência verdadeira e satisfatória. Irmão, mas Deus é o dono de tudo. É o Senhor que nós temos que agradar. Amado, presta bem atenção. Se você não estiver feliz, se você não estiver bem, se você não estiver, de certa forma, satisfeito, não estou falando de material, aqui está sendo muito claro, a espiritualidade cristã. Se você não estiver bem, nada disso aqui vai ter uma liga. Se você estiver mal, se tudo na tua semana foi péssima, foi ruim, gente, somos seres humanos, somos carne, não vamos ficar bem 24 horas, mas então existe, por isso que aqui diz que existe uma busca, é dia após dia, é uma luta constante. Não adianta eu achar que eu já sou cristão, já estou salvo, não é? Então, para que nós viemos aqui toda quinta, domingo, domingo de manhã, na consagração, domingo à noite, quinta-feira à noite, tem os cultos, evangelismo? Para que a gente faz isso então? Porque há uma busca constante, dia após dia, e o que envolve essa união, esse relacionamento com Deus, ele é feito através de quem? Através do Espírito Santo. Por isso, quando Jesus veio e voltou, quando ele retornou aos braços do Pai, ele falou o quê? Eu deixo convosco o Consolador. Amém? Jesus foi, mas não nos deixou órfãos, não nos deixou à mercê de um abandono. Ele é tão maravilhoso que ele sofreu tudo o que sofreu, ele já sabia tudo o que ia passar, todas as pessoas o que iam fazer com ele, e mesmo assim ele ora e fala: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, abandonados. Há um Consolador, um advogado, que é o Espírito Santo. Então essa união, ela é feita através do Espírito Santo. A nossa vida cristã, a nossa espiritualidade cristã, ela é selada. A nossa busca constante é selada através do Espírito Santo. O pecado original destruiu o relacionamento vertical. Amém? Todos nós temos ciência disso. Nós lemos a Bíblia, nós estudamos, a gente tem essa ciência, a gente sabe disso. O pecado original destruiu o relacionamento vertical entre eu e Deus, e o horizontal, eu e o próximo. Amém? Vertical é eu e Deus. Sou eu aqui embaixo, Deus lá em cima. Horizontal, entre eu e o meu próximo. Ou seja, entre eu
e Elô, entre eu e Sol, entre eu e Nani, e assim sucessivamente. É um pecado horizontal. Ah, mas eu pequei contra elas. Não, às vezes um atrito, uma desavença, uma desunião, uma palavra mal colocada. É um pecado original. Faz essa ruptura, amém? Esse afastamento de forma vertical e horizontal, ou seja, estou aqui embaixo, o meu pecado me afasta de Deus lá em cima, e ao mesmo tempo, horizontalmente, pode me afastar do meu irmão. Isso é problemático e perigoso. A sua vida cristã, nesse momento, está dizendo: você não está em conformidade. Amém? Então é necessário entrar nessa conformidade de forma horizontal e vertical. Através de Jesus Cristo temos a ponte para transpor esse abismo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Você vê que a palavra de Deus vem de encontro para poder fazer, para afirmar isso que foi dito anteriormente. Então não sou só eu que estou dizendo, mas a palavra de Deus também diz: através de Jesus Cristo temos a ponte, ou seja, Jesus fez tudo o que fez para que eu hoje tivesse essa união contigo e com o Senhor, amando a Deus sobre todas as coisas. É a única coisa que Ele nos pede, é a única coisa que Ele diz assim, de maior impacto nas nossas vidas, é a única: olha, me ame acima de tudo. E às vezes a gente ainda deixa isso um pouco de lado. Eu me coloco também nisso, às vezes eu deixo isso um pouco de lado, confesso. Os problemas, as dificuldades, como falei, somos seres humanos, a gente às vezes não consegue assimilar bem aquilo que está acontecendo e como nós devemos fazer. E Deus deixa claro: olha, através, a ponte é quem? Jesus Cristo. Amém? Não existe outra forma. A verdadeira espiritualidade é a manifestação desses relacionamentos restaurados pela reconciliação de Cristo e a atuação do seu Espírito. Assim não viveremos uma religião de aparência, engessada e vazia, mas uma vida transformada que age em espírito e em verdade. Amém? Entendendo bem essa ponte, ou seja, entendendo bem que a tua vida espiritual, ela é unificada, a tua busca espiritual dia após dia é unificada pelo Espírito Santo de Deus, e a ponte entre você e Deus é o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, na tua, na minha vida. A gente vive aqui, a gente não vai viver uma religião de aparência, ou seja, eu aparento ser cristão, mas o meu coração, a minha vida, as minhas atitudes, as minhas palavras não tem nada de cristianismo, não tem nada de Deus ali. Então é uma religião de aparência, engessada, ou seja, só tem uma movimentação, não existe nenhuma outra articulação, e vazia. É vazia. Mas uma vida transformada que age em espírito e em verdade. Essa sim, ela está baseada em Gálatas 5:25. Ela vive e ela anda pelo Espírito. Aleluia. Espiritualidade na vida cristã. Entendamos um pouco. Viver a espiritualidade cristã deve envolver alguns princípios importantes. Como já falei anteriormente, nós temos uma trajetória.
Nós temos uma busca diária. Não é simplesmente, o exemplo que eu dei, não é simplesmente me converti, levantei minha mão, eu estou salvo até o dia que o Senhor volte. Não. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Amém? O que Jesus quis dizer com isso? O que Deus falou com isso? O que a Bíblia está nos ensinando com isso? Olha, ainda tem uma caminhada por aí, muita coisa vai acontecer. Vida cristã de verdade, ela tem montanhas, tem vales, tem pedra, tem espinho, tem palavra dura. Amém? Não tem só flores. Então vamos lá. Viver a espiritualidade cristã deve envolver alguns princípios importantes. Ter a vida de Cristo em nós. Gálatas 2:20 fala: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é um dos princípios importantes. É você entender que a vida que você tem hoje não é mais sua. Amém? A vida que você vive hoje não é mais você quem vive. Aquilo que você faz, aquilo que você fala já não te pertence mais. Ai, irmão, caramba. Não sou eu que estou falando. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. A partir do momento que você expressa isso, você está dizendo: olha, o velho homem, a velha mulher, acabou. Vou pegar a Eliane hoje para Cristo. Eliane na escola dominical fala: olha, antigamente, lá no passado, eu era assim, mas graças a Deus hoje eu já sou diferente. Hoje eu já consigo olhar, já consigo parar, pensar, eu já não reajo mais daquela forma. Por quê? Porque um dia ela olhou e falou assim: fui crucificada com Cristo. Amém? E todos nós aqui, nós fizemos isso. Então entenda, querido, que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Viver, 2. Viver em santidade. Disciplinas espirituais. Colossenses 3, de 1 ao 17. Amém? Depois que fala assim, o 3:12. Eu vou pegar só uma palavra-chave, porque senão vai ficar muito longo. Amém? Mas é capítulo 3, do 1 ao 17, está bem explicadinho. Quem quiser depois, dá uma lida, que é bem importante. Colossenses capítulo 3, de 1 ao 17. Mas eu vou pegar só o 12. Colossenses capítulo 3, versículo 12, fala: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado e amada, eu vou colocar dessa forma, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amém? Quantas vezes a gente acontece alguma coisa e a gente olha, respira fundo, aquele velho ato, né? Respira fundo, conta até 10, e aí o Espírito Santo olha e fala assim: agora eu posso falar, cala-te. Amém? Quantas vezes aconteceu já? Ser guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8, capítulo 8, verso 14 ao 39, vai falar bem detalhadamente sobre ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu vou pegar só o versículo 14 para que a gente tenha uma ideia do que Romanos quer nos falar. Romanos capítulo 8, verso 14 diz: pois todos os que são guiados
são guiados pelo Espírito com letra maiúscula. O E está bem grande aqui. Pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Amém? Então você não é qualquer um ou qualquer uma. Nunca se coloque como qualquer um. Nunca permita que alguém chegue para você e diga que você é menos do que filha e filho de Deus. Porque a partir do momento que lá em cima você disse, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, porque eu me coloquei em crucificação junto com Cristo, você se tornou irmão de Jesus, filho de Deus, filha de Deus. Amém? Então não permita que ninguém diminua você, a menos que isso. Buscar relacionar-se com Deus. 1 João, capítulo 4, verso 13, fala da seguinte forma: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito, novamente com letra maiúscula. Então não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Lembra lá em cima do que nós falamos? Quem é o camarada que traduz a nossa espiritualidade cristã? Quem é o elo da nossa espiritualidade cristã? Quem foi que Jesus deixou para nos consolar, nos guiar e nos direcionar? O Espírito Santo de Deus. Amém? Então a nossa vida, o nosso dia a dia, dentro da nossa vida cristã, a nossa espiritualidade cristã está baseada no Espírito Santo de Deus. E nós temos essas pequenas coisinhas, né? Só recapitulando: ter a vida de Cristo em nós. Temos que renunciar ao velho homem e à velha mulher. Temos que ter a nossa vida baseada em Cristo. Viver em santidade. Sermos espiritualmente disciplinados. Ser guiado pelo Espírito de Deus. Espírito com letra maiúscula. Buscar o relacionamento bem íntimo com Deus. Quinto, desenvolver comunhão com a comunidade cristã, com o próximo. Lembra lá em cima do pecado original, vertical e horizontal? Então não adianta eu buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus, dizer que sou cristão, ter todo esse procedimento, né, toda essa disciplina para uma vida espiritual muito bacana, mas com meu irmão eu estou lá espizinhando, falando, fofocando, tendo atritos e mais atritos. Foi tudo por água abaixo. Conforme eu disse, né? Antes de Deus falar, Ele fala aqui. Então, é para todos nós. Então aqui, o Senhor fala, desenvolver comunhão com a comunidade cristã. Quem é a comunidade cristã? Somos nós. A igreja, o corpo de Cristo. Né? Com o próximo. Hebreus 10, 24, 25 fala assim: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Você entende o que Hebreus está te falando? Eu preciso chegar, olhar para o meu irmão, para a minha irmã, se ele está caído, e falar: cara, levanta e anda. Vamos lá. Estamos juntos. É necessário eu olhar para o meu irmão e falar: olha, vamos lá. O que está faltando?
que tu precisas? As realidades espirituais. Deus é Espírito. Então não adianta eu buscar Ele em coisas materiais. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. João 4,24. A espiritualidade deve unir o coração e a mente e as mãos. Ame ao Senhor e ao seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5. Produção do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito, Espírito com letra maiúscula, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Frutos do Espírito. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22-23. Deus renova e sustenta o Espírito, o nosso Espírito. Aí já é o nosso próprio Espírito, Espírito com letra minúscula. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmos 51:10. A aplicação prática da espiritualidade. Para a gente finalizar. Amém? Vamos falar um pouco dessa aplicação prática. Às vezes, a teoria é muito bacana. É tudo muito simples, é tudo muito fácil. Olha, ame a Deus acima de tudo. Ame o teu irmão, o teu próximo. Esteja sempre, seja amável, esteja disponível, seja uma pessoa boa. É muito bacana a parte teórica. Mas na hora da prática, aí que vem as complicações. Amém? Aplicação, espiritualidade na prática. Praticar a devoção cristã é uma escolha intencional. Ou seja, se eu quero, eu vou botar em prática. Amém? Agora, se eu não quero, nada vai me fazer colocar isso em prática. Amém? Então aqui fala, praticar a devoção cristã é uma escolha intencional. Eu tenho que ter a intenção de praticar Deus, pessoal e intransferível. Ou seja, somente eu tenho que fazer. A minha esposa não pode fazer por mim. Eu não posso fazer por ela. Os meus filhos não podem fazer por mim, nem eu por eles. Sou eu. É uma prática pessoal e intencional. Minha. Ela é intransferível. Eu não posso. Às vezes a gente olha as pessoas, poxa, minha vida está assim, está assado, não sei o que, pastor. O que a pessoa pode fazer por você? Além de orar. A oração do justo pode ter muitos seus efeitos, mas às vezes é você que tem que fazer, é você que tem que levantar, é você que tem que olhar e falar assim: não, pera aí, calma aí. Lembra lá em cima o que eu falei que vocês não devem nunca permitir que façam com vocês? Que diminuam vocês a menos de serem filhos e filhas de Deus. Então, se você é filha de Deus, é filho de Deus, você tem ligação direta com o Pai. Dobra teu joelho. Não pode dobrar o joelho? Fica de pé. Está deitado? Não importa. Fala diretamente com Ele. Ninguém pode fazer por você. Trata-se de uma aproximação afetiva de Deus através de Jesus Cristo. É como aprofundar uma boa amizade. Requer tempo, sinceridade e fidelidade. Amém? Eu só posso chamar alguém de amigo depois que essas três coisas foram colocadas em prática, foram colocadas à prova.
Amizade é algo que vem com anos. Eu não posso conhecer alguém hoje e falar, poxa, meu amigão. Não adianta, porque não é só eu gostar da pessoa. É uma questão de tempo, sinceridade. Eu preciso ser sincero com Deus. Eu preciso me abrir totalmente para Deus. E fidelidade. Além de eu ser sincero, eu preciso ser fiel a Ele. Amém? A vida devocional do cristão deve envolver algumas disciplinas espirituais que ajudarão na caminhada cristã. Oração, 1 Tessalonicenses 5,17, vai falar sobre a oração, leitura da Bíblia, silêncio, tempo a sós com Deus. Se desliga do mundo, se desliga de tudo. Se desliga de filho, neto, tudo, trabalho, preocupação. Às vezes eu faço isso. Eu não posso me desligar fisicamente, mas eu me calo. Hoje a Fátima já está mais habituada, ela já não pergunta mais, você está com dor? Você está sentindo alguma coisa? Você está com problema? O que aconteceu? Não sei o que. São assim milhões de perguntas, hoje ela não pergunta mais. Ela já entendeu. No começo eram milhões de perguntas. Amém? Mas é uma forma. Às vezes lá nós temos o nosso trabalho. Se desliga mentalmente. Fica quieto. Aqui fala. Silêncio. Tenha um tempo com Deus. Amém? Jejum. Abster-se de práticas automatizadas, ou seja, vícios, coisas viciantes. Jejum às vezes não é só de comida. Jejum às vezes não é. Aqui a gente está falando de práticas automatizadas, por exemplo, telefone, internet, novela, série. Vina que coloca ali, série? Não! Por quê? Série. Jejum às vezes não é só de comida, bebida. É muito bom, sim, fortalece o nosso espírito, mas às vezes a nossa proximidade com Deus depende desse jejum também de coisas automatizadas, ou seja, vícios, coisas viciantes do nosso dia a dia. Permitir que o teu trabalho te consuma 100%. Ou você tem uma hora de almoço, quem trabalha CLT, quem trabalha empregado, ou até mesmo quem tem sua loja, quem tem seu próprio negócio, tem um momento. Eu costumo dizer que quem tem seu próprio negócio, melhor ainda. Eu falo por experiência própria. É melhor ainda, você faz seu tempo, você cria as suas rotinas. Você não está obrigada por rotina de terceiros. Amém? Quem trabalha empregado de outra pessoa é obrigado a ficar naquela rotina que é imposta a ela pelo seu patrão, pelo seu empregador. Então, às vezes, você só tem que uma hora do almoço, uns minutos de lanche, enfim, não sei. Então, aqui tem um momento de ficar em silêncio. É aquele teu momento de se abster do telefone. É aquele teu momento de você olhar e falar assim, Senhor, me dá mais força para mais as outras horas de trabalho. Contribuições, esmolas, ofertas. Esmolas aqui, ela não é esmola propriamente na palavra em si, tá? As contribuições e ofertas, esmola. Essas contribuições, às vezes, ofertas, às vezes a gente pensa que é apenas dinheiro.
A gente precisa sim ofertar, né? A gente precisa dizimar, mas isso é uma prática, dízimos e ofertas é uma prática para mantermos a casa, o templo, as paredes, as portas abertas. E automaticamente Deus vai nos abençoar conforme diz lá na palavra do Senhor, né? Só que existe a oferta, o dízimo, a contribuição que vai nos aproximar de Deus. Aqui a gente está falando da aplicação prática da espiritualidade, nosso relacionamento espiritual com Deus. Lá em cima nós começamos falando sobre o que? Deus é Espírito. Então, Ele não quer saber de dinheiro. Não é dinheiro que Ele quer. O dinheiro, dízimos e ofertas, conforme fala na palavra do Senhor, é para mantermos as portas do templo abertas. Amém? Meditação bíblica, encher-se da palavra, é diferente de meditação oriental, tá, gente? Não vamos confundir, né? Yoga, é totalmente a meditação dentro da palavra. Às vezes, irmão, mas já não falou que a gente precisa fazer a leitura da Bíblia? Diferente, completamente diferente você ler a palavra e você meditar dentro da palavra. A meditação é para que você procure entender aquilo que Deus... Esse momento da meditação é onde você vai permitir que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, se aproxime de você e te mostre algo, te dê um entendimento de alguma coisa dentro da palavra que você precisa naquele momento. Meditar na palavra de Deus é esse processo de intimidade, de mais proximidade com Deus. A leitura da palavra para que você aprenda propriamente a letra, a palavra propriamente dita, para que você saiba aonde está o Salmo, para que você saiba aonde está em Gálatas, o que fala no Salmo 91, o que se fala em Gálatas 5, o que fala em determinadas palavras. Essa é a leitura da palavra de Deus. Agora, a meditação é a tua proximidade espiritual com Deus. É aquele momento que você fala sem palavras, você fala para o Espírito Santo: olha, agora eu quero ouvir de ti. Amém? Glória a Deus. Vou só fazer um pedido para vocês. Salmo 51:10, que fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Que essa palavra, que esse versículo seja hoje um fechamento da palavra, mas que seja também uma contribuição espiritual para que Deus renove a tua vida, o Espírito Santo na sua vida cada dia mais e mais. Amém, querido? Em nome de Jesus, eu agradeço e peço ao Senhor que desça com as suas bênçãos infinitas sobre a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês.